No vídeo de hoje eu venho fazer com vocês um teste de corretivo. E chegou uma marca nova aqui no Brasil, na Sephora, faz pouco tempo, deve ter umas 2 semanas, menos de um mês, que é a Estée Lauder. Ela é exclusividade da Sephora aqui do Brasil, tem alguns produtos, vários produtos, mas entre todos os produtos o que eu mais queria testar era justamente corretivo. E é isso que eu venho trazer no vídeo de hoje para vocês, então simbora lá. Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Roxana, tô aqui no YouTube todas as quartas e sextas. E eu venho fazer um teste hoje de um corretivo que eu fiquei assim, de olho grande em cima desse corretivo, que é da marca Estée Lauder. Ela é exclusividade da Sephora, chegou faz pouquíssimo tempo no Brasil. Eles têm 2 tipos de corretivo. Um deles é o corretivo radiante, que ele tem a proposta de ser um pouquinho mais hidratante. Então, justamente, é esse que nós vamos testar. Double Wear Radiant Concealer. A minha cor é a 2N. Não sei se eu acertei na cor, porque, né, afinal de contas, fiz a compra pela internet. Ele vem aqui nessa embalagem, gente, que é uma riqueza, assim. Ela é acrílico, isso aqui é um plástico bem grosso. Ó, tá aqui o corretivo, aqui atrás ele vem a cor, aqui tem o logo. É uma riqueza. E vem aqui com dourado, né? Achei lindo. Achei o aplicador bem diferentão, ó. É um aplicador imenso, gente, ó. Bem grande, me lembrou assim o Too Faced. O da Tarte eu não tenho, não sei se é tão grande assim, mas este é o aplicador. Ele tem 12 tonalidades aqui, da mais clara até a mais escura. Como eu já falei, a minha cor é a 2N. Ele custou R$ 189 no site da Sephora. Ele é bem caro, né? Para ser por um corretivo, mas vamos testar, né? Vamos ver se vale esse preço todo. Aqui na descrição do produto ele fala que ele corrige e contorna, é um corretivo cremoso e simples porque espalha facilmente e tem uma duração de 12 horas. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que ele fala que ele é resistente a vincos. Tudo pra mim, gente, né? Pra gente esconder aqui as linhas de expressão. Então ele diz que nutre a pele com extratos botânicos, incluindo óleos de chia, camelina e cucui. Eu não conheço. A fórmula radiante ilumina a área dos olhos, escondendo as olheiras. A cobertura oculta manchas e atenua a vermelhidão. O aplicador de ponta esponjosa de 2 lados extra grande possui uma borda plana para ocultar, contornar e destacar áreas maiores do rosto. E a ponta de precisão para cobrir perfeitamente as olheiras. Então, é isso que fala aqui no site da Sephora. Eu tô super curiosa para testar. Eu já tomei banho, já lavei meu rosto, tô com a pele hidratada. Não vou passar primer, tá? A princípio eu quero realmente... Deixa eu até pegar um espelho. A princípio eu quero ver como que esse produto ele vai se comportar na minha pele. Então, aqui eu vou colocar pontinha, que nem ele falou. Não quero colocar muito produto, porque eu não sei como que é a cobertura dele ou não. Eu normalmente aplico o corretivo aqui, mais onde eu realmente tenho olheira. Vou espalhar com o pincel, que é o jeito que eu gosto mais, né? Pra esfumar esse produto. E vamos ver a cobertura dele. Não sei se eu acertei na cor. Eu acho que não. Ó, primeira camadinha. Não achei que ele... Na primeira camada, ó, ele já deu uma bela uniformizada aqui na minha pele. Eu tô olhando bem aqui de pertinho. Apesar dele ter essa textura um pouquinho mais grossinha, ele, quando você espalha, ele fica com uma camadinha bem fininha na pele. Eu vou colocar só mais um tantinho aqui, que eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de cobertura. Aqui embaixo. Então essa é a camadinha dele. Eu achei a cobertura dele de leve a média, não achei, pelo menos com o pincel, né? Ele tá bem esfumado com o pincel. Eu achei, ele já dá uma pequena acumuladinha aqui nas minhas linhas de expressão, mas eu achei que ele tem uma cobertura natural, sabe? Ele não fica hidratante, não é um corretivo... Ai, coloquei o dedão aqui, ele ainda tá um pouquinho molhado. Ele não achei que ele tem um efeito assim muito hidratante, ó. Aqui é com o corretivo e aqui é sem o corretivo. Eu acho que ele dá uma disfarçada nas minhas olheiras. Eu vou aplicar desse outro lado com o dedinho. Vamos lá.
Eu vou aplicar com o dedo desse lado, só pra ver se a cobertura é um pouquinho maior, né? Às vezes, ó, ele espalha muito bem, ele é muito fininho, gente. E ele é mais amareladinho, tá vendo? Consigo ver que ele é mais amareladinho. A gente tem uma cobertura bem legal. Então, com o dedo eu consigo deixar ele um pouquinho mais concentrado, né? O pincel, ele tende realmente a esfumar melhor. Aqui vocês conseguem ver que eu ainda tenho um pouquinho da olheira e desse lado aqui ele cobre bem melhor. Eu acho que ele tá um pouco amarelado pra mim realmente, ó. Tá? Então, isso acaba influenciando um pouquinho na minha opinião, né? Porque quando a gente tá com um corretivo que não é muito o nosso tom, a gente acaba se influenciando um pouquinho, né? Mas eu quero realmente, quero testar, quero ver como que ele vai. Vou esperar ele assentar um pouquinho na minha pele, ó. Ah, eu vou só finalizar aqui e eu já volto. Bom, eu já finalizei aqui, eu passei só um pouquinho de pó aqui embaixo, eu não fiz nada, só passei um delineadorzinho, um rímel e um batonzinho na boca, passei um pouquinho de blush. Sobre a pele mesmo, eu não fiz nenhuma preparação de pele assim, não passei base, não passei nada, que eu quero ver realmente como que esse corretivo ele vai se comportar nas próximas horas. São 9h30 da manhã, eu tô entrando numa reunião agora, então eu devo ficar algumas horas com esse corretivo. O que eu posso dizer para vocês que a princípio ele realmente não acumulou, mesmo com o pó, não envelheceu aqui a minha região dos olhos, então eu achei que apesar dele ter uma textura assim um pouquinho mais grossa, aparentemente, né, ele tem uma textura mais consistente, não é nem grossa a palavra, ele tem uma textura não tão fluida, ele é mais consistente. Eu tô olhando aqui, ele deu uma, mesmo com o pó, né, eu tirei as marcações tudo, mas ele deu uma pequena acumuladinha nas minhas linhas aqui, mas sabe aquela coisa bem mínima, assim? São as linhas que eu sempre tenho, né, não tem nada, vamos dizer assim, marcado a mais do que eu já tenho. Ela não tá evidenciando as minhas linhas, né? As linhas estão aqui, eu sempre falo isso pra vocês em todos os vídeos, não tem como elas sumirem, eu não tenho procedimento estético, só se eu fizer uma plástica pra arrancar essas linhas. Mas, se eu estiver sem maquiagem, ou se eu estiver com maquiagem e sorrir, essas linhas elas vão aparecer. O que eu não gosto é quando eu coloco a maquiagem, quando eu dou, né, aquele sorriso, ou mesmo sem sorrir, que fica aqueles vincos marcados que nitidamente a pessoa percebe que existe uma maquiagem ali, sabe? Que a pessoa olha pra você, a primeira coisa que ela faz, ela pá, olha aqui pra essa região dos olhos. Pelo menos assim, é o que eu gosto, tá, gente? Então assim, às vezes eu prefiro, eu já falei isso, acho que em outro vídeo aqui no canal, a gente que tem uma olheira muito pigmentada, a gente precisa, às vezes, fazer uma opção. Tô falando de pele madura, tá? Porque quem tem a pele mais novinha, mais jovem, não vai ter esse problema. Você pode tacar-lhe massa corrida aqui que tá tudo bem. Mas, por exemplo, no caso da gente que já tem a pele madura e tem uma olheira muito pigmentada, às vezes a gente precisa fazer uma escolha. Ou a gente cobre a olheira, coloca bastante produto e tira a olheira, e aí obviamente a gente vai ter uma marcação um pouco maior das linhas, então o que vai evidenciar não vai ser tanto olheira, mas as linhas elas vão ficar mais evidentes, isso é óbvio, né? Quanto mais produto você coloca, mais ele vai marcar. Ou a gente deixa a olheira, aquele fundinho de olheira, sabe assim? Tipo, existe uma certa olheira, fica um pouco mais natural e as linhas elas não aparecem tanto. Eu sou da turma que prefere às vezes abrir mão de uma cobertura Mega Blaster, Ultra Blaster nas olheiras para evitar que as minhas linhas fiquem muito evidenciadas. Eu prefiro que seja uma cobertura assim um pouquinho menor. Óbvio que eu não gosto que as minhas olheiras fiquem, né, aquela coisa aparente, mas assim, eu tirei um pouco aquele aspecto de cansado, mas ainda tem aquele fundinho de olheira e também não tem tanta linha. Esse é o efeito que eu gosto. Com esse corretivo aqui, eu acho que ele deixou, no momento da aplicação, ele deixa uma textura bacana na pele, tá? Eu passo um pouquinho de pó, porque senão o corretivo ele fica sambando. Mas a princípio ele não evidencia as linhas, ele acumula um pouquinho sim, mas não evidencia as linhas, tá? Então
Eu achei que a cobertura do lado com o dedo ele ficou um pouquinho mais coberto, ó, ele ficou um pouquinho mais concentrado do que com o pincel, né? Com o pincel eu acabei esfumando um pouquinho mais, mas eu não acho ruim essa cobertura, que eu sairia tranquilamente com essa cobertura na rua, não me incomoda, tá? Pessoalmente falando, não me incomoda. Eu acho que vai do seu gosto. Se você quer colocar a cobertura maior, você coloca. Num primeiro momento, quem não tem as olheiras tão pigmentadas quanto as minhas, vai achar esse corretivo com uma cobertura bacana, tá? Eu considero que ele tem uma cobertura para as minhas olheiras, para a pigmentação das minhas olheiras, de média a alta. Ele não tem uma cobertura leve, não. Eu quero ver como que ele vai ficar com o passar das horas. Vai ficar tão bonito desse jeito? Oremos que sim, porque ele é bem caro, né? Tem que ter valido aí pelo menos o investimento, né? O que a gente espera aí com esse teste. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto. Um beijo, até daqui a pouquinho. Oi, pessoal, voltei. Já são 8 horas da noite, então eu tô com esse corretivo aí desde as 9h30 da manhã. Já passou bastante tempo, como vocês podem ver. O que eu tenho para dizer para vocês desse corretivo, vou até pegar um espelho para olhar aqui. Ele realmente não vincou, eu não percebi realmente que ele deu aquela vincada. Não acho que ele tenha envelhecido aqui a minha área debaixo dos olhos. Eu acho que ele se manteve por essas horas todas muito digno. Eu não fiz nenhum retoque, tá, na pele. Só passei um batonzinho agora para não entrar no vídeo totalmente destruída depois de um dia de trabalho, que eu tô um caco. Então eu passei só um glossinho na boca, né? Acumulou um pouquinho nas minhas linhas de expressão, mesmo eu tendo passado um pouquinho de pó. Mas não é nada que me incomode, eu acho que é o normal. Então, desse lado aqui, eu apliquei ele com o pincel. E desse lado aqui, eu fiz a aplicação com o dedo, né? Acabei aplicando ele com o dedo. O lado que eu apliquei com o pincel, eu acho que ele perdeu um pouquinho de cobertura durante o dia, né? Ele não ficou exatamente como ele tava, na minha opinião. Não sei se eu tô louca, depois vocês me falam aqui o que vocês acham. Eu acho que ele perdeu um pouquinho da cobertura, apesar de que na aplicação ele já tava com a cobertura um pouquinho mais baixa do que esse lado aqui que eu fiz a aplicação com o dedo. Mas eu acho que ele, durante o dia, ele perdeu um pouquinho da cobertura. Assim, ele não está tão lindo quanto ele estava no momento da aplicação. Então, assim, esse negócio dele durar 12 horas, sim, ele dura 12 horas. O meu corretivo ele não saiu, ele continua aqui. A minha área dos olhos não está vincada, em nenhum lugar tá vincado. Eu tô com a área, eu sinto ela um pouquinho ressecadinha, tá? Então a minha pele é seca, deixar isso bem claro. E conforme os anos foram passando, essa minha área dos olhos, ela foi ficando um pouquinho mais ressecada mesmo. Então eu preciso realmente fazer uma hidratação um pouco mais reforçada nessa área aqui, por conta do corretivo, porque ele não tem como é que se diz, aquela textura hidratante. Apesar dele manter essa área hidratada, para as minhas olheiras, para o meu tipo de pele, essa hidratação ela não foi suficiente, então acabou ressecando aqui. Eu percebo que deu uma ressecadinha aqui na área dos olhos, tá? Mas assim, também não é nada que eu fale, nossa, está horroroso, está parecendo um maracujá, não, nada disso. Simplesmente está um pouquinho mais ressecado. Eu dou risada, as minhas linhas estão aqui, as minhas linhas elas não estão evidenciadas mais do que elas deveriam. Então assim, gostei muito do corretivo, apesar dele ter perdido um pouquinho dessa cobertura. Quando ele falou que ele tinha uma durabilidade aí de 12 horas, na minha cabeça, na minha expectativa era que eu tivesse uma cobertura bacana aí durante o dia todo. E eu acho que ele acabou perdendo um pouquinho dessa cobertura durante o dia. Aqui, que é na minha região, né, onde eu uso óculos, então aqui ele já saiu, ok. Eu não passei primer, né, vamos lembrar, gente, eu não passei primer, só passei o hidratante do meu skincare e ele veio direto na pele. Então eu não tenho base, eu não tenho primer, eu não tenho nada, foi só realmente o corretivo. Então eu acho que ele se comportou super bem, gostei muito do corretivo e estou assim um pouquinho decepcionada só dele ter perdido essa cobertura. Eu queria que ele se mantivesse. Enfim, não é um corretivo ruim, é um corretivo muito bom. Ele funciona sim para pele madura, eu acho que ele fica muito bom. Quem tem olheira um pouquinho menos pigmentada do que a minha, acho que vai gostar mais do que eu.
Eu sempre acho que tá pouco, né? Que a minha cobertura tá pouca, mas isso aí também é motivo pessoal, gosto pessoal por conta das olheiras, né? Sempre acho que ela tá aparecendo mais do que ela deveria estar. Corretivo bem bacana, ele realmente ele dura, ele não vinca, ele não evidencia as linhas de expressão e ele tem uma cobertura, na minha opinião, ele tem uma cobertura ok. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aqui pra mim, se você gostou do conteúdo. Avalie o vídeo pra mim, que é importante para o crescimento do canal, é importante para a divulgação do vídeo para outras pessoas. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito no canal, para não perder nenhum vídeo novo. E também comenta aqui embaixo se você já conhecia esse corretivo, se você já testou esse corretivo e o que você achou dele. Se aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo, dele perder um pouquinho da cobertura durante o dia, se funcionou legal, como funcionou na minha pele. Eu vou ficar muito feliz em saber tua opinião e tenho certeza que vai acabar ajudando outras pessoas, porque a gente sabe que maquiagem, cada pele é uma pele. Pode funcionar pra mim e de repente pra você não funciona, né? Então, infelizmente, pra gente saber se o produto vai realmente funcionar na nossa pele, só testando. A gente tenta dar aqui um parâmetro pra vocês terem uma ideia. Então, se você gostou desse corretivo, procura ver outras resenhas, ver como é que ele funciona de repente numa pele oleosa. A minha pele é seca, tá? Uma pele madura e seca. E na minha pele ele funciona bem, gostei bastante, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.